Hello people, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram, sim, gente, estou no fim de mais um bimestre. E tipo assim, você deve estar pensando, mas Milena, você acabou de postar, né, praticamente, o vídeo do segundo bimestre. Como assim você já terminou o terceiro? Sim, porque o terceiro bimestre normalmente é bem corrido, né? Até porque é no fim do ano, então ele normalmente é bem corrido. E já terminei o segundo bimestre. Essa praticamente seria, um dia que eu tô gravando o vídeo, né, que eu vou botar aqui pra vocês, seria a última semana de aula do terceiro bimestre. Só como é semana de conselho de classe, a maioria dos alunos já terminaram as atividades do terceiro bimestre. Eles fecham as notas, né? E quem não precisa mais, não tem mais dependência, não tem mais pendência, não precisa nem mais pra escola, gente. Olha só que alívio, né? Isso eu quase não vi em nenhuma escola, só na minha mesmo. Não sei se na de vocês também tem isso. Comenta aqui embaixo pra mim saber se na escola de vocês eles já liberam, né, no meio do ano, quando vocês já estão, né, tipo kit das matérias. Mas, como você já sabe, já terminei mais um bimestre. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os perrengues, as coisas boas, as coisas ruins, né? As provas, as notas. Gente do céu, tanta coisa pra falar pra vocês, hein? Então, gente, vamos começar com o início do bimestre, gente. O início do bimestre foi assim, até que bem tranquilo, né? Nas 2 primeiras semanas. Quando começou a chegar, assim, lá pra terceira semana, no mês, um professor já ia passar a prova, né, pra gente. Tipo assim, ele foi praticamente o primeiro professor a passar a prova pra gente. E ele tem uma mania, eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas pra mim eu acho que é bom, mais ou menos, né? Que ele põe a nota da prova, tipo, 80, 90, valendo, sabe? E os outros pontos é o quê? Do trabalho, comportamento, sabe? Então, assim, a gente fez a prova. Eu fiquei com o quê? Com 80 na prova, eu acho. Eu acho que eu fiquei com 80. Eu errei só uma, gente. Então, assim, valia 90. Eu tirei 80, ganhei mais um ponto, que foi o ponto de sócio efetivo. Fiquei kit na prova dele. E aí eliminamos geografia. Todo mundo ficou com nota boa em geografia, né? E aí passou para as outras matérias, que foi aquelas que ficaram enrolando, que tinha que fazer trabalho, que tinha que fazer atividade, que tinha que copiar dever do quadro. Um exemplo de um professor que sempre tem que copiar dever do quadro é a professora de português, gente. Sinceramente, eu não entendo. Toda vez que ela vai dar aula, ela passa 1 quilo de matéria no quadro. E tipo assim, ela não passa a matéria e explica bem explicadinho pra gente. Ela passa, explica e tá ótimo. E se a gente tem alguma dúvida pra perguntar pra ela, não é melhor nem perguntar, tá? Porque você pergunta, ela faz uma cara de tipo, eu acabei de explicar, por que você não entendeu? Então, tipo assim, acho que ela não consegue entender que pode ser que algumas pessoas não consigam entender de primeira, né? Que tem pessoas que têm dúvidas e tal. Mas não, gente, ela não tem muita paciência pra explicar. E aí, a gente se tem dúvida, não pergunta, porque se você perguntar, ela vai fazer uma cara de não tá a fim de responder você, entendeu? E é isso, entendeu? Foi isso. Mas acho que a gente ficou umas 4 semanas copiando a matéria dela. Depois teve um trabalho, só que nesse trabalho eu faltei, né? Eu falei pra vocês no vídeo do desabafo lá, tá aqui nos slides. E aí, depois desse trabalho, eu tive que fazer ele, né? Correndo às pressas pra entregar pra ela, consegui entregar o trabalho. E eu acredito que eu tenha ficado com 50, gente. Sim, 50. É uma nota horrível, assim, pra mim, sabe? Porque no primeiro bimestre eu fiquei com 56. No segundo, eu fiquei com 56 também. E no terceiro eu fiquei com 50. Então, tipo, uma nota muito... Ó, sabe, eu preciso agora de 50 pra passar nela, né? Porque precisa de 200 pontos. E foi uma matéria que, sim, foi tranquila, mas ao mesmo tempo foi bem, sabe? Porque é gramática, então, tipo, eu tô aprendendo matéria do 6º ano, do 7º ano, tudo do ensino fundamental, tudo de novo, porque o ensino médio é uma mistura de tudo, né? Então, advérbios, verbos, essas coisas. Espero que no terceiro bimestre, no 4º bimestre, gente, em inglês, eu tô horrível. Porque, tipo assim, não é que não seja uma matéria importante. É, sim, uma matéria importante. Só que, assim, pelas outras matérias pedagógicas me exigirem mais atenção, né? Que é o que? Apresentação da aula, trabalhos escritos, trabalhos práticos, né? Provas para estudar. Então, ficou um pouquinho não, né? Ficou muito difícil de tentar focar nas outras matérias que... Não é que não seja importante, mas pra mim é
considerável desimportante, né? Não importante. Mas não é que não seja importante, gente. É porque, tipo, eles não passam muita coisa, tipo, de apresentar essas coisas. Se eles passassem mais dessas coisas, eu até iria dar até um pouquinho mais de atenção. Só que eu acabo esquecendo, às vezes, no curso do dia a dia, por conta disso, né? Mas em inglês eu fiquei muito ruim. Eu não conseguia gravar nada, eu praticamente fazia tudo, mas fazia as atividades, exercícios, mas não absorvia nada. Principalmente eu vou precisar desse tempo que eu tô uma semana em casa para tentar revisar um pouquinho da matéria de inglês, né? E de todas as matérias que eu não consegui me focar muito. Mas em inglês eu também fiquei com uma nota muito baixa. Eu acredito que eu tenho ficado com 60, entendeu? Mas por que eu tô falando, gente, as notas dessa maneira? No caso, lá no app da Seduc, ainda não tem, não dá pra ver as notas porque eles fecharam, entendeu? Para os professores poderem lançar as notas, corrigir, lançar de novo, se tá errado, corrigir umas outras, sabe? Então, por isso que ainda não dá pra ver e só vai dar pra ver no dia 12. Talvez esse vídeo aqui já vai estar postado, né? Já vai ter programado já. Só que não vai ter como falar pra vocês, porque eu preciso editar ele logo e mostrar pra vocês, porque semana que vem, no caso, eu vou botar o dia aqui, já começa o meu quarto bimestre, e aí eu preciso, né? Mas é isso. E aí, em inglês, eu fiquei com mais ou menos 50, 60. Não sei quanto que fiquei exatamente. Em história, gente, foi assim, a pior das piores. E, tipo, eu sempre gostei muito de aprender história. Eu sempre gostei muito de me focar em história. Quando eu era do ensino fundamental, aí é um outro assunto, porque ensino fundamental não tinha matérias pedagógicas, né, gente? E, tipo, por que, gente, que foi um caos histórias esse bimestre? Esse bimestre, como a gente aprende tudo ao mesmo tempo, né? Porque a gente não tem história, geografia no terceiro ano. Então a gente aprende o quê? A matéria do primeiro, segundo e terceiro ano no primeiro e no segundo ano no curso normal. Então esse bimestre, esse ano, a gente está aprendendo as matérias do terceiro ano. E esse bimestre a gente aprendeu, né? A Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, a gente aprende tudo ao mesmo tempo, né? E tem que estudar os dois ao mesmo tempo, porque na prova cai os dois, né? É uma prova diferente, sabe? E, Milena, mas isso é fácil, é só você estudar. Tudo bem, é só estudar, mas como que você vai focar em uma coisa só, tendo outras milhões de coisas pra você focar? Não é fácil. Enfim, aí teve a prova de história, eu fiquei com uma nota horrível na prova de história, não vou nem contar pra vocês pra não deixar vocês muito tristes, né? Porque eu sou uma menina muito dedicada, muito estudiosa, mas eu estudei, tá, gente? É sério, eu estudei. Fiquei com uma nota horrível. E teve o debate, só que no debate também foi horrível. A minha turma não atendeu as expectativas do professor. E teve um trabalho escrito também, só que eu não consegui fazer o trabalho escrito, gente. Era uma correria de chega em casa, faz um trabalho, volta pra escola de manhã. Chega em casa, faz um trabalho, volta em casa de manhã. E aí não dava tempo de eu ir pro Cyber, porque eu não tenho impressora em casa. Não deu tempo de ver nada, gente. Não deu tempo de fazer nada. Fiquei sem trabalho. Fiquei sem matéria do caderno, porque eu faltei 2 dias, né? E o professor dá visto. E se não tiver o visto, ele não dá ponto. Então, assim, pelo que eu tô contando pra vocês realmente, eu espero que vocês me entendam, mas fiquei horrível em história esse bimestre. Eu espero que eu realmente melhore do bimestre que vem, né? E aí, partindo agora para uma outra matéria, né? Porque eu acredito que eu tenho ficado com 3 ou 4 matérias com muita dificuldade, gente. E, gente, basicamente é isso. Eu acho que eu não contei pra vocês, né? Mas entrou uma nova matéria na nossa matriz. Não é nem matéria, mas tipo uma eletiva, né? Não chega a ser eletiva porque a gente não tá no novo ensino médio. Mas chega a ser uma matéria optativa. Que, no caso, tem o ensino religioso e o espanhol. Eu acredito que sempre teve, né? Só que nunca tem professor, então quase não tinha. Mas esse bimestre chegou professor pra turma do novo ensino médio. Então, o diretor decidiu colocar pra gente também. E aí, quem optou pra fazer espanhol, tá fazendo espanhol, assim como eu, né? E eu achei isso bem interessante, bem legal. É só um tempo. Mas, assim, eu curto muito espanhol, gosto muito de espanhol. Eu não chego a ser fluente, mas eu tenho muita mente aberta pra falar, aprender espanhol, né? E, tipo, eu já até passei em espanhol, entendeu? Matemática, gente, foi tranquilo, porque o professor, ele é muito tranquilo com a gente. Ele trabalha numa escola de ensino médio, e aí com a gente ele é muito tranquilo, porque ele sabe que a gente tem muitas coisas, né? Óbvio, ele não deixa de dar a matéria dele, ele dá a matéria dele sim,
mas ele só passou 2 instrumentos avaliativos. Eu acho que um é o socioafetivo, né, porque tem que ser 3. O primeiro foi um trabalho, que era 20 questões, né, de matemática. E o outro foi a prova. Gente. A prova a gente fez valendo 50. E aí depois ele fechou a nota, fechou tudinho. E aí tá tudo certo, né? E química. Química não é que eu não tenha ficado com muita dificuldade, porque o professor também é bem tranquilo, né? Só que, assim, o bom, ele não passou prova, sabe? Ele não passa prova, não costuma passar prova. Mas foi bem legal a dinâmica desse bimestre, que ele pediu pra gente montar, pra turma, né? Montar uma tabela periódica pra gente colocar na parede. Eu não tirei foto, gente, me perdoem, não vai dar pra tirar foto pra mostrar pra vocês. Mas eu vou tentar tirar foto e vou colocar na aba comunidades, tá bom? Então, é só vocês acessarem a aba comunidade que provavelmente eu já postei. Pra vocês verem a nossa tabela periódica que a gente criou, né? Ele separou por grupos, já cada grupo ia ficar com uma família diferente. Quem manja de química deve saber do que eu tô falando. E aí foi bem tranquilo, foi bem legal, isso contou como ponto, né? E foi bem tranquilo. Depois a gente fez um trabalho dele e foi ótimo. E, gente, eu acho que é só, assim, de matérias que eu fiquei muito com dificuldade, eu acredito que tenha sido essas, entendeu? As outras matérias, tipo CDPI, eu também fiquei com muita dificuldade, não dificuldade, mas eu fiquei meio pegada, mas eu consegui me recuperar depois, de pouquinho em pouquinho, né? Porque teve apresentação, uma professora muito rigorosa. E eu acredito que só sejam essas, gente. Eu não tenho aqui, infelizmente, as notas, em relação das notas pra mim mostrar pra vocês. Mas eu acredito que eu tenha que ter 50 não, acima de 50 no quarto bimestre. Né? Eu vou estipular uma nota, eu vou botar 70, de 70 para 80. Né? Eu posso tirar mais, mas eu tenho uma estimativa de 70 para 80 pro próximo bimestre pra me passar em todas as matérias. Entendeu? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram de saber um pouquinho desse meu terceiro bimestre, gente, que assim, ainda tem o negócio do estágio que foi assim, Se vocês quiserem um vídeo só sobre estágio, sobre todos os estágios, deixa aqui no comentário, tá bom? Que eu vou fazer pra vocês. Mas foi muito puxado, gente, assim, essa uma semana pra gente foi muito eficaz. Mas, por favor, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Para nossa família crescer cada vez mais. Nós estamos chegando a 3.300 inscritos. Sim, não sei se a gente já chegou, mas estamos chegando. Mas é isso. Kiss e bye bye.